Bom dia, Fundação Casa, bom dia, nono ano. A nossa aula hoje é de História. Habilidade da BNCC do Currículo Paulista. O tema: a ditadura civil-militar. Habilidade: identificar, objeto do conhecimento. Identificar que resultou na ditadura civil-militar no Brasil. O que fazer? Faça uma primeira leitura do texto que está ali embaixo. Leia o mesmo texto novamente e agora grife as palavras que você não conhece. Procure no dicionário e anote o significado mais adequado das palavras que grifou. Releia o artigo só mais uma vez e procure compreender e interpretar o texto para responder as questões. Questão disparadora: como você explicaria o sentido de liberdade, igualdade e fraternidade? João Belchior Marques Goulart foi o 24º presidente do Brasil e o seu governo estendeu-se de setembro de 1961 a abril de 1964. Muito conhecido como Jango, o político gaúcho assumiu a presidência após a renúncia de Jânio Quadros. Em um cenário de grande crise política, o governo de João Goulart foi um dos mais atribulados da história republicana de nosso país. O governo de João Goulart pôde ser dividido na fase parlamentarista e presidencialista. Os principais acontecimentos dele estão relacionados com a discussão em torno das reformas de base, reformas estruturais propostas pelo presidente, e da conspiração golpista que se realizou durante o mandato de Jango, e resultou na sua destituição por meio do golpe militar de 1964. O mundo bipolar se dividia em capitalista e comunista. Os opositores do comunismo eram a elite econômica e setores das forças armadas. Os apoiadores desse comunismo eram os setores sociais, militares de baixa patente. As reformas de base: reforma agrária, reforma educacional, reforma fiscal, reforma urbana e reforma eleitoral. O comício da Central, também conhecido como Comício das Reformas, foi um ato realizado no dia 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro. Mais de 200.000 pessoas se reuniram na Praça da República para ouvir o então presidente da República, João Goulart, e o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. O objetivo do comício era a defesa das reformas propostas pelo governo federal, que incluía reformas agrária, bancária, administrativa, universitária e eleitoral. Humberto Castelo Branco foi o primeiro presidente da República Civil-Militar de 1964 a 1967. Arthur da Corte Silva é segundo presidente da ditadura civil-militar de 1967 a 1969. O que foi o Ato Institucional número 5, conhecido usualmente como AI-5, foi um decreto emitido pela ditadura militar durante o governo de Arthur da Costa e Silva, no dia 13 de dezembro de 1968. O AI-5 é entendido como o marco que inaugurou o período mais sombrio da ditadura e que concluiu uma transição que instaurou, de fato, um período ditatorial no Brasil. Emílio Garrastazu Médici nasceu no Rio Grande do Sul em 1905, apoiou o movimento político de 1930 e combateu o movimento constitucionalista paulista de 1932. Na década de 1960, apoiou o golpe militar, tornou-se adido militar em Washington, chefiou o Serviço Nacional de Informação, o SNI, e comandou o Terceiro Exército do Rio Grande do Sul. Em 30 de outubro de 1969, Médici foi indicado indiretamente pelo alto comando do Exército para o cargo de presidente da República. Estou enviando para vocês essa pergunta: o que foi o ato institucional número 5? Esta pergunta está no texto e a próxima frase é a sua resposta. Fique com Deus e até a próxima aula.